Fala pessoal, tudo bom? Professor Caio aqui novamente. Finalizamos então aquela explicação do there is, there are, trabalhando ali os detalhes com o artigo indefinido, a, and. Também trabalhamos ali no plural, onde nós vimos a utilização do any, trabalhamos também com a forma interrogativa, e agora nós vamos fazer a correção daquela bateria de exercícios. Beleza? Professor, onde está esse exercício? Vou deixar na descrição aí do vídeo, na descrição da aula aí embaixo, só desce um pouquinho, você vai encontrar um link e lá você pega essa atividade em PDF para você treinar um pouquinho. Combinado? Pronto, baixou a atividade, treinou, tentou. Não conseguiu? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos corrigir com calma, ver se esclarece ali as suas dúvidas. Qualquer coisa você pausa, volta o vídeo e vamos que vamos. Simbora. Minha tela já está aparecendo aí para vocês. Então, coloquei aqui os 4 primeiros exercícios. Tranquilo, sossegado. Respira fundo e vamos. Então, eu tenho choose the correct alternatives. Choose, escolha. Select, selecione. Então, vamos lá. Choose the correct alternatives. Então, e aí? Tenho ali aquelas alternativas. Tenho a primeira. Olhando a primeira frase ali, ó. A supermarket in the town. A supermarket in the town. Eu estou vendo o a. Sei que o a refere-se a singular. Muito bom. Estou vendo também que é uma afirmação, não é uma pergunta. Se não é uma pergunta, não tem que ter nada invertido. Para eu falar que tem um supermercado na cidade, eu vou utilizar there is. Ali você está vendo a forma contraída do there is. Então, eu falo que there's a supermarket in the town. There's a supermarket in the town. Muito cuidado que eu não posso utilizar essa forma contraída, there's, para quando eu estiver fazendo uma resposta curta. Por exemplo, se eu for fazer a resposta curta afirmativa, eu falo que yes, there is. Aberto, there is. Yes, there is. Eu não posso utilizar yes, there's. Não, aí não dá. E agora você forçou a barra. Então, cuidado, ok? Próximo. Então, ficou. There is a supermarket in the town. There isn't a market. There aren't a market. A market, mercado, singular. There isn't a market. There, a bus station, ou there's a bus station, com o S ou sem o S. Temos apenas uma única estação de trem. Para eu falar que tem, que há, é o verbo haver no sentido de existir, eu falo que there's a bus station. Tem uma estação de ônibus, uma rodoviária, né? There's a bus station and there is 2 coffee shops, ou é melhor, there are 2 coffee shops. Por que are? Porque agora eu estou falando algo que tem no plural. 2 coffee shops. There are 2 coffee shops. There are any restaurants? Ou será que é there are no restaurants? Para você conseguir, você precisa relembrar no final do vídeo, onde eu explico sobre there is e there are, faço ali uma anotação sobre o N. N nós vamos utilizar no plural. Então, vamos olhar ali, ó, restaurants. Ok? Plural, restaurants. Mas eu vou utilizar no plural interrogativo ou negativo. Eu tenho estrutura negativa ali, ó. Dá uma olhada naquele are. Para ele ser negativo, deveria ser aren't. There aren't. Então, pronto. Não posso. É uma pergunta? Não é, porque se fosse uma pergunta, eu deveria ter a inversão. Are there, mas não é o caso. Logo, ele quer que você crie a negativa. Ele quer que você crie there are no restaurants. There are no restaurants. Não tem restaurantes. Ok? Aí agora sim, se você fosse pegar o there are, pega o are, junta com o no, juntou os dois, você criou aren't. Agora sim, você conseguiu criar o aren't? Se fosse o caso, você poderia encaixar o N. Mas primeiro você tinha que ter criado a negação. Combinado? Por isso que eu não posso utilizar o N logo de cara ali, não. Então aqui vai ficar there are no restaurants.
there is a big school and a park, ou there are a big school and a park? There is a big school and a park. Aqui é para eu evitar a repetição. Eu poderia falar que there is a big school and there is a park. Ok? Então, eu estou utilizando there is a big school, então relaciona-se primeiro a big school. E a park também no singular, para evitar a repetição, there is a park. Então, aquele is refere-se individualmente a cada um deles. Então, bora. There is a movie, beleza, and there is two bookshops. There are two bookshops. There are. Estou trabalhando no plural. There are two bookshops. Por último, there are any stadiums. There aren't any stadiums. Para eu utilizar o any, tenho que estar me referindo plural. Muito bem. Stadiums. Mas para eu utilizar o any, além de estar na estrutura do plural, tenho que estar ou pergunta ou na negativa. Então, pronto. Pergunta ou negativa. Nesse caso, a única opção que eu tenho uma negativa é o aren't. There aren't. Então, pronto. Fechamos o primeiro exercício. Vamos para o segundo, onde vamos forçar um pouquinho mais esse entendimento sobre o a, o no, o any. Complete the sentences with a. Poderia ser and, considerando ali a flexão. Any or no. There aren't. There aren't, negativa, né? Desks, plural. Aren't também é plural. E aí? There aren't any desks. There aren't any desks. O que eu estou falando com isso? Não tem qualquer mesa na sala. Mas a gente costuma entender que não tem nenhuma mesa na sala. É assim que a gente costuma pensar, né? Então, there aren't any. There isn't. Peraí. Se there isn't a coffee shop. There isn't a coffee shop. Eu só posso usar aquele a quando eu estiver no singular. Independente se é afirmativo, independente se é negativo, independente se for uma questão ou uma pergunta, isn't a coffee shop. Combinado? Próximo. There aren't. Vamos lá, você já viu aren't? Já viu que você tem shops no plural? É uma negação. There aren't any good shops. There aren't any good shops. Próximo. There's. Olha só. There's a bank. There's a bank. Porque eu estou falando que tem um banco. There is a bank and a gas station. Combinado? A gas station. Próximo. There's. Peraí. Antes de eu continuar, você poderia ter feito assim também, ó. Você poderia ter colocado a palavra no. Significa que você tem outra opção de resposta. Quando eu falo que there's no bank and no gas station, você agora decidiu criar a negação, ok? There is no bank, there is no gas station. Ok, mas assim, não é muito comum não, tá? Usar dessa forminha aqui, porque lembra que no singular eu tenho que ter o a. Então, fica um pouquinho esquisito, não é o melhor cenário não, tá? Então, vamos seguir com o a. Pessoas, aqui tá certo, viu? O negócio do não que eu acabei de colocar, se não tivesse eu não ia falar, viu? Vamos seguir. There aren't any stations. There aren't any stations. Novamente, are, plural, aren't, plural negativo, posso utilizar o any. E agora, there's any bus station? Não. There's a... Perdão. Vou subir. Aí, there's a bus station. There's a bus station. Ou
Você também poderia ter colocado there's no bus station. There's no bus station. Quando você fala dessa forma, ó, there's no bus station, você está falando que não tem nenhuma, ou melhor, tem nenhuma rodoviária. Seria isso. Não há nenhuma rodoviária. Tá bom? Então, esse no, ele vai puxar agora sim para o nenhum. Ok? Então, aqui também é a mesma situação. Nós temos ali as duas possibilidades. A or no. There are. E aí? Vamos ver aqui a primeira? Eu poderia colocar there are a cinemas de jeito nenhum. Porque eu tenho are, a é plural, o a não cabe. Show. Poderia colocar N, o que você acha? Poderia colocar there are any cinemas in the city? Any? Não posso, porque o N tem que ser pergunta ou tem que ser uma negativa, só que no plural. Então ali, a minha única alternativa possível vai ser criar a negação. There are no cinemas in his city. Não há, seria isso, tá? Não há cinemas na cidade dele, tá? Não tem nenhum cinema, não há nenhum cinema. Okay? There are no cinemas. There isn't a market and there isn't a supermarket. Okay? There isn't a supermarket. Então pronto. Qualquer dúvida, pausa, volta o vídeo, assiste novamente a aula anterior, onde eu faço essa explicação sobre o N, o A, o No, e vai com calma, combinado? Professor, teve um aqui que eu coloquei o NOs. Eu poderia colocar o No na negativa? Aqui, ó, vou mexer na primeira aqui, ó. Em vez de ser o N, se você tivesse colocado o No aqui, ó. There aren't no desks. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Dentro daquela palavra are, já tem uma palavra não. A palavra não já está lá dentro. É como se você estivesse falando não, não. Ok? Não tem como você fazer essa forma. Viu? Então, aqui sim, ó, onde eu estou na letra G, eu tenho are. E esse are, ele não está com uma negação já dentro dele, já incorporada. Então, eu estou colocando a negação agora. Viu? Vamos para o próximo. Number 3. Vamos selecionar. E aí? There any good restaurants? Olha, any só pode ser usado no plural. Restaurants está no plural. Então, are there. Por que está invertido? Porque é uma pergunta. How many? Quando eu uso how many, aquilo que eu quero saber quantos, ele vai vir no singular ou no plural? How many rooms are there in your place? Wi-Fi. Wi-Fi in the coffee shop. Peraí, eu quero saber se tem, para eu falar. Tem. Ah, is there Wi-Fi in the coffee shop? Há Wi-Fi na cafeteria. Are there Australian students in your class? Olha só, cuidado. Students. Olha aquele S bem ali. Se eu tenho S, plural. Se eu tenho plural interrogativo, eu posso utilizar um N. Are there any Australian students in your class? Tem alguns estudantes australianos na sua sala, na sua turma? Próxima pergunta, ó. TV in your living room? Você já olhou aqui, ó. Interrogativa. Bem, então se eu tenho uma interrogativa, eu tenho que fazer a inversão do verbo to be. Is there a TV in your living room? Por último, how many people? Quantas pessoas? How many ou how any? Aqui foi uma sacanagem. Aqui foi a brincadeira do som, né? How many? How many people are there? Questão 4. Questão 4 é a questão boa. É a questão que você precisa respirar fundo, tomar um copo de água e depois uma xícara de café, para ter certeza que vai dar certo. A partir das respostas, nós tínhamos que desenvolver as perguntas. Então, simbora. Eu tenho aqui, então. No, there isn't. No, there isn't. Se você parar a leitura bem aqui,
Eu poderia te perguntar, e aí, a sua pergunta, ela foi uma pergunta utilizando are, ou será que foi uma pergunta utilizando is? Se você está vendo, se você está vendo que eu tenho isn't na sua resposta, vamos então assumir que a pergunta tinha is, né? Is there? Is there? Então eu estou perguntando se tem alguma coisa. Vamos ler o restante da resposta para ver se eu consigo descobrir o que eu quero saber, se tem. No, there isn't. There's a shower in the bathroom. There's a shower. Shower means chuveiro. There's a shower. Então eu estou perguntando, o que você acha? Tem um chuveiro no banheiro? Ele está falando, perdão, ali ele está falando que não, né? Então eu tenho que perguntar sobre um chuveiro. Is there a shower? Ok. Tem um chuveiro? Aí agora, olhando na resposta, ele fala ali, ó, banheiro. Ele está falando que tem no banheiro. Mas a primeira resposta dele foi falar que não. Então eu poderia perguntar se tem um chuveiro. Por exemplo, tem um chuveiro na cozinha? Não. Tem no banheiro? Tem um chuveiro no quarto? Não. Tem no banheiro? Então, eu poderia alternar, poder criar algum outro lugar. Então, is there a shower? E aí? In the bedroom? Pronto. Is there a shower in the bedroom? Tem um chuveiro no banheiro, no quarto? Não. No, there isn't. Vamos para a letra B. Mesmo raciocínio. Você olhou no, there isn't. Então, a sua pergunta, a resposta da sua pergunta vai ser não. Mas a sua pergunta, ela vai iniciar com is, porque você já viu que na resposta você tem is. Então, vai ficar is there. Porém, agora eu quero saber, eu quero saber o quê? Tem o quê? Olhando o restante da resposta, no, there isn't. There's Wi-Fi in the coffee shop. Wi-Fi. Então, a pergunta é sobre Wi-Fi. Is there Wi-Fi? Pronto. Mas olha só, a resposta está falando que tem Wi-Fi na cafeteria. Mas olha, a primeira resposta que você deu foi falar que não. Então eu tenho que pensar em outro lugar. Então eu poderia perguntar, olha, tem Wi-Fi na sua casa? Tem Wi-Fi no restaurante? Não, tem Wi-Fi na cafeteria. Is there Wi-Fi in the restaurant? Então aqui você puxaria a pergunta para outro local. Is there Wi-Fi in the restaurant? No, there isn't. There's Wi-Fi in the coffee shop. Sim, there are two. There are two. A big living room and a small living room. Entendi, hein? Olha só. Primeiro, eu tô vendo que eu tenho are. Eu já sei que eu vou ter alguma coisa no plural na minha pergunta. Mas também chama a atenção que na resposta eu tenho um numeral. Eu tenho uma quantidade. Eu tenho falando there are two. Tem dois. Tem dois. Qual será que era a pergunta para a gente descobrir quantos de alguma coisa? How many? How many? Então tá, agora você respira, porque depois que você usa how many, você precisa perguntar quantos do quê? Quantas pessoas? Quantos quartos? Quantos do quê? Então, olhando o restante, ele fala there are two. A big living room and a small living room. Percebe que ele falou living room duas vezes? Eu estou falando que tem um, living room é sala de estar, sala. Eu tenho uma sala de estar grande e eu tenho uma sala de estar pequena. E eu falei que tem duas. Duas o quê? Duas salas de estar. How many living rooms are there? Dentro da estrutura de perguntar quantos, a gente coloca o are there para o final. How many living rooms are there? Quantas salas de estar há? Tem. Yes, there is. Yes, there is. Então a pergunta, is there? Agora ele fala, ó, it's a small kitchen, but it's okay. It's a small kitchen, but it's okay. Então tá, eu tô perguntando se tem o quê? Is there a kitchen? Opa.
Is there a kitchen? Pronto. Beleza. Is there a kitchen? Yes, there is. It's a small kitchen, but it's okay. E a última pergunta dessa primeira parte aqui, nós temos então trabalhando. There are two. Olha, de novo, there are two, numeral. Ele está então falando da quantidade, gerando a pergunta para a quantidade. How many? Quantos o quê? E aí, how many? Olhando o restante da resposta. There are two. There is a big TV in the living room and a small TV in the living room. Novamente, você percebe que repete TV. Você tem big TV e depois você tem small TV. E a resposta foi falando que tem duas. Duas o quê? TVs. How many TVs? How many TVs are there? How many TVs are there? Quantas TVs? Quantas TVs tem? Quantas TVs há? Pronto. Então agora, pausa, vê o que não ficou tão claro, volta, verifica as suas respostas e eu vou para as últimas questões. E aí, pessoal, como é que tá indo? Tá tranquilo? Tá muito difícil? Qualquer coisa, me acione que eu ajudo a resolver, ok? Próxima questão, então, tá aqui, questão 5. Já vou pegar a próxima também. Tá acabando, é a última questão, a questão número 6. Ótimo. Então temos aqui questão 5 e questão 6. Questão 5. Rewrite sentences fixing the mistakes. Então nós vamos reescrever consertando o erro. Então aqui a situação está trabalhando não apenas com aquela situação ali de there is, there are. Não, não, não. Estamos trabalhando com conhecimento de inglês geral. Mais precisamente, no exercício 5 está tratando sobre os adjetivos, tá bom? Características. E no 6 temos um pouco de tudo, inclusive there is, there are, com as características e por aí vai. Vamos começar identificando os erros? Bem rapidinho, e depois a gente vai para as correções? Então, olha só. O que eu estou fazendo? Então, eu tenho It's a old apartment. Professor, mas tá perfeito. Tá lindo. Porque o adjetivo, ele vem primeiro no inglês, né? Aquela forma padrão. Primeiro o adjetivo e ao que ele se refere. Old apartment é um apartamento velho. Ok. Isso tá certo. O que não está é o a. Esse a não está correto. O correto é você falar que it's an old apartment. Porque a palavra old, ela iniciou com uma letra O, iniciou com vogal. Um apartamento velho, veio primeiro a palavra old. Então, muda, iniciou com vogal, N. Próximo. Look at those new restaurants. Restaurants, restaurantes. Mas qual a característica desse restaurante? Espera aí, com S? New com S vira news. News significa notícias. Não são notícias. Aqui eu estou falando de ser novo. Então, ó, para você corrigir, só tira o S daqui. Look at those new restaurants. Look at those new restaurants. Então, o adjetivo, ele não vai flexionar, tá bom? O adjetivo, ele vai continuar sendo daquela forma, ok? Não existe o adjetivo no plural. It's a comic book store small. It's a comic book store small. Mas peraí, a característica está vindo lá no final? Não, não, isso daqui está errado. Peraí, então, ó. It's a small comic book. It's a small comic book. É uma livraria, sabe, onde vende a comic book, aquelas revistas de quadrinho e tal. Viu? Então, ó, cuidado, a característica vai vir antes. It's a small comic book. Seguindo.
The IB is a hotel expensive. Novamente, olha a característica vindo no final. Não, a característica ela tem que vir antes. Então, vamos colocar the IB is a, peraí, an expensive hotel. Por que que eu também tive que fazer essa mudança aqui, do A para o N? Iniciou agora a palavra expensive com uma vogal. Vogal E. Então, inexpensive. Combinado? That's bad a coffee shop. O quê? Isso aqui também tá esquisito, não tá não? Porque a característica, ela vai vir antes do substantivo. Ela acompanha ali o substantivo. E deixou o substantivo lá na frente. That's a bad coffee shop. Ok? That's a bad coffee shop. Agora sim está ok. These TVs are chips. These TVs are chips. Essas TVs são baratas. Ok, mas peraí. Eu acabei de te falar que o adjetivo, a característica, não vai flexionar. Então, nós vamos deixar ali cheap. Só tira esse S daqui. Ok? Pronto, só cortou. Peraí, olha só. These TVs are cheap. These TVs are chips. É a mesma coisa se eu falasse. Olha, eu coloquei there, perdão. These TVs are cheap. Mesma coisa se eu falar que these are cheap TVs. Ah, ok. Na primeira, aqui, eu estou trabalhando com sujeito. Aqui, ó, eu estou tratando essas TVs como sendo o meu sujeito, como sendo o meu subject. Aqui é o meu sujeito. E em seguida eu tenho o meu verbo to be, bem aqui. E por último, o meu complemento. No caso, o meu complemento vai ser a característica do meu sujeito. Tá ok? Então, é como se fosse aquele básico, não, aquele basicão, né? Sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, objeto. Sequência padrão básica. Sujeito, o verbo to be e o objeto. Combinado? Pronto. Enquanto aqui embaixo, these are cheap TV. Essas, agora é como se eu estivesse indicando, eu estou apontando, a TV não está lá dentro, tá? Agora a TV, perceba que a TV está na posição de objeto. Combinado? Então agora a TV está na posição de objeto. Então, TV, posição de objeto, sendo caracterizada anteriormente. Viu? Seguindo. Those houses new are? Que é isso? Não. Those houses new are, não. Those houses are new. Ok? Trabalhando com a sequência que eu acabei de te falar, ó. Tá vendo? Tá dessa forma aqui, ó. These houses, trabalhando na posição de sujeito, verbo to be are e complemento o objeto sendo a característica, ok? Então, vou deixar aqui, mas vamos apontar aqui embaixo. It's not a place big. Você já viu que essa forma não dá certo. A forma correta é vindo antes do substantivo. It's not a big place. It's not a big place. Próxima. Vamos organizar aquilo ali para criar as frases. Último exercício. Vamos lá? They, na forma contraída, they're great people. They're great people. They are great people. They are great people. Próxima forma. Vamos para it's. A
quiet place. It's a quiet place. Então, eu tenho sujeito, verbo, objeto qualificado. Sujeito, verbo, objeto qualificado. Seguindo. Ok. Você escreve aquilo tudo, né? Apartments in this city. Apartments in the city aren't cheap. Apartments in this city aren't cheap. Agora mudou, né? Agora eu estou tratando como isso tudo é o meu sujeito. Apartments in the city. Tudo isso é o meu sujeito. Aren't cheap. Então ficou apenas a característica na posição de objeto. Pronto. E seguindo, our house is big. Our house is big. Mesma estruturação da de cima, não é? Mesma estruturação. Deixou o adjetivo, a característica, vindo no final, vindo na função, na posição de objeto. E aí? Agora nós temos um nome, né? Chris is our new teacher. Chris is our new teacher. Então, agora eu estou com sujeito, Chris. Verbo to be, is. Our new teacher, isso tudo aqui é o meu objeto, mas o meu objeto, ele está sendo qualificado aqui, ó, o meu objeto. Está admitindo um adjetivo, tem um adjetivo dele aqui, ó, new teacher, professor novo. Ok? Então, seguindo. Anas. Anas. O quê? Motorcycle. A moto da Ana. Cuidado. Aquele S ali não é um verbo to be, viu? Anna's motorcycle isn't cheap. Agora eu tenho o adjetivo, a característica vindo sozinha na posição de objeto. Anna's motorcycle é a bicicleta da Ana, ok? Na posição de sujeito. Em seguida, is there? Já vi que eu tenho is, eu vi que tem o there. Cara, é uma pergunta. Olha lá o sinalzinho no final. Então, is there? O que que tem? Is there a big mall in the city? Is there a big mall in the city? E a última, para a gente finalizar, temos there are no bad coffee shops. Cadê? Tem mais alguma outra? Não. Here. Ali, ó. Here. There are no bad coffee shops. Here. There are no bad coffee shops. Here. Pronto, pessoas. Encerramos. Então, aqui nós trabalhamos com there is, there are, junto com a, com n, o a flexionado para n, o no para que há nenhuma. Trabalhamos também os adjetivos, o posicionamento do adjetivo vindo antes, o adjetivo indo lá para o final, sozinho, isolado na posição de objeto. Muitas atividades. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais.